mês de setembro, perdão. O mês de setembro foi um mês de estudarmos sobre esperança e a gente falou muito sobre essa frase: você nunca estará sozinho. E hoje estamos encerrando o mês e encerrando essa série curtinha, mas para mim foi extremamente significativa. É muito bom nós sabermos que há esperança para nós. É maravilhoso. É tão bom que hoje quero encerrar dizendo a você que você nunca estará sozinho, por um motivo. Sabe qual é? Porque Jesus estará com você. Ele disse isso, está declarado na palavra dele, lá em Mateus 28, 20. Eu gostaria que você lesse comigo esse pequeno trecho, mas poderoso trecho da palavra de Deus. Vamos ler juntos só esse trechinho? Eis que estou convosco todos os dias. Que dia é hoje? 25 de setembro de 2016. Vale para nós essa verdade da palavra de Deus hoje? Vale? Amém, ainda bem. Porque já imaginou se valesse apenas para os discípulos? O que seria de nós? Vale para todo mundo. Para mim, para você. Jesus está conosco hoje. E é por isso que nós não estamos sozinhos. Numa frase, tentei resumir o que para mim é esperança, e eu gostaria de compartilhar com você. Porque há várias ideias sobre esperança, há várias possibilidades de interpretarmos esperança, mas com base em tudo que nós estudamos esse mês, eu cheguei à seguinte conclusão pessoal: que esperança é a certeza de que Jesus está conosco, está comigo, está com você todos os dias, todos, sem exceção, independente das circunstâncias. E sua presença nos garante a possibilidade de seguir, de prosseguir. Esperança para nós é isso, é saber que não estamos sozinhos. É saber que se a circunstância for boa, Jesus está conosco. Mas se ela for péssima, Jesus também estará conosco. Há um texto que imagino você bem conheça, porque é um dos textos mais lidos da Bíblia, que eu quero compartilhar com você hoje à noite para provar essa verdade da palavra de Deus. Você já ouviu falar no Salmo 23? Já, obviamente. Dê uma olhada comigo para o verso 4 do Salmo 23. É um dos textos mais esperançosos da Bíblia. Olha o que diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Algumas outras versões dizem que quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Que texto maravilhoso! Ele é um texto de grande esperança. Quero dividi-lo em algumas partes e aprender com ele acerca da presença de Jesus em nossa vida e como isso faz diferença nos momentos terríveis, sombrios, difíceis da vida. Aliás, esses momentos no Salmo aparecem através de uma figura. A figura de um vale de trevas e morte, um vale escuro como a morte. É essa a ideia do texto. O vale é uma imagem que nos remete a um lugar não apenas escuro, mas perigoso.
Não estamos falando de um vale do nosso tempo. Estamos falando de um vale da antiguidade. O vale era o lugar onde os animais ferozes mais gostavam de atacar. Porque dependendo da forma do vale, da geografia do vale, é possível que ali seja um lugar de sombra permanente. Um lugar onde o sol nunca derrama a sua claridade completa. Então, é lugar onde alguns animais gostavam de se esconder. Quando um outro animal indefeso passava, poderia ser cruelmente assassinado. Um vale perigoso. Um vale escuro. A escuridão para nós é altamente representativa, concorda comigo? A escuridão é símbolo do medo. A gente fica um pouco indefeso na escuridão, porque não sabemos se teremos segurança para seguir, se há algum perigo, se há algum obstáculo. Se lembram dos apagões de alguns anos atrás? A gente fica como que perdido. Ainda bem que o celular traz uma claridade. A escuridão gera desconforto, gera temor. E é essa imagem que o vale de trevas ou sombra da morte nos traz. A imagem dos momentos perigosos, dos momentos difíceis, dos momentos em que não temos segurança para ir adiante, nos momentos em que estamos literalmente indefesos. Talvez esse seja o seu momento. O momento em que está indefeso, o momento em que está enfermo, talvez, o momento em que está desprovido materialmente dos recursos mais básicos da vida, o momento quando a sua família está vivendo uma crise e você se sente altamente indefeso, o momento quando o grande plano deu errado e agora você está triste e não sabe o que fazer. O vale sombrio ou escuro como a morte é a representação das lutas que nós temos, dos sofrimentos que nós temos. Li há pouco tempo um texto muito interessante de Timothy Keller, e logo no início, olha o que ele escreveu: o sofrimento é a estrada comum da humanidade. Num primeiro momento, eu confesso que fiquei desanimado. Mas é uma verdade tão contundente que nós precisamos aceitá-la. Irmãos, desde que o homem está no mundo, o sofrimento é uma verdade para todos nós. Parte dessa verdade se deve, como comentamos pela manhã, à presença do pecado na humanidade. O pecado que gera uma série de problemas, o pecado que nos leva a uma situação de verdadeira afronta a Deus, mas também uma situação de conflito entre nós. O pecado traz sofrimento, e essa história da qual nós somos protagonistas é uma história de sofrimento. Eu garanto que todo mundo aqui poderia fazer uma lista terrível e tristonha de momentos de sofrimento que fazem parte da sua história. Alguns são sofrimentos que nos remetem a um passado distante. Talvez um sofrimento de infância. Talvez um sofrimento agora, da semana passada, de ontem. Timothy escreve nesse artigo que o sofrimento cria em nós uma solidariedade. Não há um ser humano que diga assim: estou isento de sofrimentos, não sei o que é isso, nunca passei por dor alguma.
se alguém disser tal coisa, eu sou incrédulo. Não acredito que seja verdade. É uma estrada comum. Todos nós, de maneiras diferentes, enfrentamos o sofrimento, esse vale de trevas e de morte que aparece ali no Salmo 23, nada mais é do que a nossa verdade do cotidiano. Nós passamos por uma série de sofrimentos. E aí, se você acha que o seu sofrimento é o único, a palavra de Deus, num outro texto, lá em 1 Pedro 5,9, faz questão de registrar, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Toda a raça humana sofre. Os nossos irmãos do outro lado do planeta passam por sofrimento. E num outro trecho, lá em Romanos 8, o apóstolo Paulo diz algo difícil de entendermos. Sabe o que ele escreve? Que a terra sofre. Ele usa uma terminologia interessante. Ele diz que a criação inteira está gemendo. E quando você vai ali, no sentido literal do texto, você percebe que é como se ele dissesse que o nosso planeta, que a criação inteira está gritando de dor. O sofrimento é o vale. Nós todos aqui temos histórias e experiências de sofrimento. E algumas delas são um pouquinho acima da média da maioria das pessoas. Hoje de manhã, quando ouvimos o testemunho do irmão Roque, eu fiquei imaginando, que sofrimento, acima da média, muito acima da média. Um homem que perde no mesmo dia a esposa, a filha, o filho recém-nascido. É um sofrimento enorme. Mas esse homem sobe aqui, irmãos, e dá para nós um testemunho que nos faz pensar sobre a esperança, porque ele veio aqui agradecer a Deus, porque não ficou sozinho um único minuto. Deus estava com ele todo o tempo. Que vergonha para nós, às vezes, crentes de mais tempo, que vivemos reclamando e maldizendo, enquanto um crente recém-convertido dá um testemunho desse. Um vale enorme, escuro que esse moço passou. Mas, lá no vale, ele descobriu que não estava sozinho. Jesus estava com ele. A sua circunstância talvez seja terrível. A sua circunstância talvez esteja trabalhando os seus sentimentos da pior maneira possível. Talvez você esteja hoje mesmo dizendo, eu sou o mais sofredor, é comigo que as coisas não dão certo, eu sou o pior de todos. A palavra de Deus diz, os sofrimentos são realidade para todos nós, não apenas para você. Você não está sozinho na dor, mas você também não está sozinho, nem nos momentos da alegria, porque Jesus é seu e é meu companheiro. Isso é uma grande bênção, louvado seja o nome dele. Há situações, irmãos, em que precisamos ir além dos nossos sentimentos. Nosso coração estará cheio de temor, como o do Roque ficou quando viu aquela situação, mas ainda assim, nos firmaremos na fé e declararemos com convicção, não há perigo, porque Jesus está comigo. Eu estou no vale, mas não estou sozinho. Agora, uma segunda verdade do texto. Diz o salmista, pois tu estás comigo.
A tua vara e o teu cajado me protegem. O salmista imaginou o vale, é o lugar do sofrimento, é o lugar do perigo, é o lugar dos problemas intensos. Mas ele imaginou alguém no vale, além do protagonista do verso. Ele imagina que o vale é um lugar onde nós podemos ter experiências incríveis com alguém. Quem é esse alguém? Ele diz: tu estás comigo. É uma referência ao verso 1 do mesmo texto, do mesmo salmo. O que aparece lá no verso 1 é o pastor supremo. E esse pastor supremo nós sabemos quem é Jesus. Ele diz em João que ele é o bom pastor. De modo que o salmista está dizendo que lá no vale perigosíssimo, de sentimentos fervilhantes de dor, lá no vale, você não está sozinho. Jesus está com você. E porque Jesus está com você, acontece algo maravilhoso. Sabe o que é? O vale, apesar de perigoso, não é lugar de solidão. O vale, apesar de sombrio, não é um lugar onde você gritará por socorro e ninguém te ouvirá. O vale é um lugar onde você está bem acompanhado. Você já esteve num lugar perigoso, difícil, mas estava bem acompanhado? Por exemplo, você já foi assaltado do lado da sua esposa, do seu namorado, do seu pai, da sua mãe? Foi um momento perigosíssimo, mas você estava bem acompanhado. Naquela hora, você segurou forte na mão ali da sua esposa, quem sabe o bandido veio, mas você estava bem acompanhado. Pode ter tremido, mas havia companhia ali. Agora imagina se essa companhia pudesse te livrar do assalto. Imagine se essa companhia tivesse todo o poder do mundo para garantir a você segurança. Seria melhor ainda. E é essa a imagem do texto. Jesus está com você no vale, de modo que o perigo é grande, mas ele é maior. A dificuldade é tremenda, mas ele está ali. A tristeza vem, mas ele é um conselheiro maravilhoso para nos tirar de qualquer possibilidade de solidão, de desespero e nos dar naquele momento a paz que precisamos para seguir em frente, ainda no vale, mas confiantemente com o Senhor. Você não está sozinho no vale. Está com medo? Olhe para o teu lado. Jesus está com você. Há um grande perigo no vale? Jesus está com você. Está triste porque está no vale? Jesus está com você. Entender o vale nunca conseguiremos, mas experimentar a presença de Jesus no vale, isso poderá ser experiência constante para todo aquele que crê no Senhor. O texto diz que Ele está no vale conosco, e Ele tem uma vara e um cajado. Não é a terminologia que nós trabalhamos. Vara e cajado para nós são instrumentos que não usamos no nosso dia a dia. Talvez você nunca nem tenha segurado um cajado na mão, não faz parte do nosso dia a dia. Mas é bom lembrar que o contexto ali é pastoril. É um pastor com um rebanho, e ele de fato tinha um cajado na mão e uma vara na outra. O cajado, você sabe qual é o formato, não é? Ele ali na frente é arredondado
porque ele tem uma função, é a função de puxar a ovelha, seja pelo pescoço, seja ali pela perna. A vara é instrumento de castigo, é para a ovelha ser disciplinada. Curiosamente, em meio aos sofrimentos da vida, o Deus que está conosco, Cristo que está conosco, Ele continua com um cajado e uma vara na mão. Um cajado para nos trazer para perto, para nos livrar, mas uma vara para nos disciplinar. Irmãos, alguns de nós só aprenderemos as lições vitais da vida lá no vale. O sofrimento será necessário, por isso a vara. O vale é lugar de livramento, mas também de aprendizado, também de crescimento. Queridos, alguns de nós só seremos humildes no vale. Alguns de nós só confiaremos em Deus lá no vale. Alguns de nós, queridos, só quebraremos a nossa arrogância lá no vale, em sofrimento, em lágrimas. Alguns de nós só confiaremos em Deus quando não tivermos mais nenhuma ferramenta humana para nos agarrar. Alguns de nós, queridos, precisamos mais de vale do que de planície, porque na planície nós nos sentimos autossuficientes, na planície nós saímos correndo com liberdade, mas quando estamos no vale escuro e não podemos dar um passo à frente, nós clamamos por Jesus, nós pedimos: Jesus, me socorra, me ajude, e Jesus vem com um cajado para nos trazer para perto. Mas às vezes Ele nos ensina, e o ensino é uma bênção. Sabe por quê? Porque nós estamos sendo preparados para a eternidade. A nossa vida não se resume a 70, 80, 90 ou 100 anos. Aqui é como que uma escola, e nós queremos ser aprovados pelo nosso Deus. Por isso, a vara que ensina. Há um texto, quando o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, 19, ele diz algo que fica na minha mente às vezes, como que em flashes, em várias situações. Ele diz assim: se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. O apóstolo Paulo tinha uma consciência de que a nossa vida não se resume a esse tempo. A nossa esperança, as nossas expectativas não se resumem a esse tempo. Nós devemos olhar para frente, para o futuro, para o porvir. Se nós não cremos que há algo além desse tempo, o texto diz que nós somos as pessoas mais dignas de compaixão. E somos mesmo. Irmão, seria muito pequeno imaginarmos que essa história, que esse tempo de vida seria o resumo de todos os planos de Deus. Seria como que desprezar grande parte das Escrituras, que falam, sabe sobre o quê? Sobre o futuro, sobre o porvir, sobre o céu, sobre a eternidade. Irmãos, nós às vezes nos agarramos com tanta força a esse tempo, que Deus nos leva lá no vale e diz: a vida não é só isso. A vida não é só dinheiro. A vida não é só um acerto de carreira.
A vida não é só uma série de coisas que dão certo. A vida é mais do que isso. Então o vale se transforma numa escola. E eu vou aprendendo que há algo mais, há algo maior, há uma experiência que eu estou nesse tempo já pela fé antecipando. Eu estou me preparando. Vai chegar o momento em que eu estarei com o meu Senhor na glória. Isso é muito maior. Isso faz do vale realmente um lugar de passagem. Por isso, pobre é o homem e digno de compaixão é aquele que fixa toda a sua atenção nesse tempo, e apenas nesse tempo, e apenas nas coisas desse tempo. Nós somos desafiados a olharmos para frente. E quando fazemos isso, nós percebemos que Jesus está conosco todos os dias, até o desfecho, até o final dessa história, que nos coloca numa situação infinitamente melhor do que essa. Que bênção é saber que quando nós olhamos para a eternidade, as coisas desse tempo ficam tão pequenas, o sofrimento ele diminui sensivelmente, a arrogância perde o sentido, algumas das nossas grandes queixas são diluídas com a eternidade. Nós olhamos para frente e percebemos que há algo muito maior que Deus reservou para todos nós. Que bênção é lembrarmos disso. Que bênção é saber, irmãos, que nós não precisamos drenar toda a nossa força emocional nesse tempo. Nós não precisamos nos acabar emocionalmente tentando entender esse tempo. Nós não precisamos, irmãos, literalmente morrer por antecedência de tanta preocupação com esse tempo, porque há algo maior. E quando você começa a levar em consideração a eternidade, você aprende, e eu também aprendo, que o Jesus que está conosco hoje, Ele está nos levando para a experiência maior, que é viver com Ele para todo o sempre. Não drene toda a sua emoção nesse tempo. Quem sabe tentando descobrir os porquês da vida. Se limite a aprender com Deus. Se limite a confiar em Deus e siga em frente. Minha pergunta: você está em um momento de vale? Momento de sofrimento, momento difícil, momento de luta, momento de perguntas, momento que as coisas não deram certo, momento em que aparentemente está tudo perdido? Você está num momento assim? Se está, 3 considerações. Primeira, com quem você está? Está sozinho? É essa a sua realidade? Segunda ponderação, como você está se comportando no vale? Desesperado, correndo às escuras, tentando ali no vale achar uma fórmula mágica para que o sofrimento vá embora de uma hora para outra. É isso que você está fazendo. Está desesperado, está quebrando valores, está quebrando qualquer tipo de regra imposta, porque você não admite estar no vale. Qual é o seu comportamento no vale? É o comportamento da ovelha que aprende? Ou é o comportamento do lobo, do bode, do animal que está simplesmente correndo porque pensa estar sozinho? Como você está se comportando no vale? Percebeu que nesses últimos meses nós tivemos algumas experiências
muito tristes divulgadas pela televisão. Um homem passando pelo vale resolveu matar toda a sua família. Você viu pela televisão. O desespero era tanto no vale, que ele não apenas tira a sua própria vida, mas tira de toda a sua família. Desespero no vale. Como você está no vale? Qual é o seu comportamento no vale? Qual é a sua expectativa em relação ao vale? O vale para você é um desperdício? Ou o vale é um momento de tratamento? É o momento em que Deus vai te fazer uma pessoa melhor. É o momento em que você vai crescer na fé e no conhecimento de Jesus. O que acontecerá no vale? Talvez você diga, eu estou no vale, eu estou em um momento dificílimo, eu não aguento mais. Então a você que está no vale, eu quero dizer o seguinte: se você está no vale, mas está com Jesus, amém, é o suficiente. Se você está no vale, aprenda no vale. Permita que Deus te aperfeiçoe no vale. Saia do vale muito melhor do que você entrou. Saia do vale como um guerreiro na fé. Saia no vale como um campeão, mas não um campeão como a sociedade considera, mas sim como Deus, pela sua palavra, diz quem são os verdadeiros campeões. Aqueles que vencem não na sua força, mas vencem pela fé e na dependência de Deus. Você está no vale, mas esse não é o seu fim, meu irmão. Você tem uma eternidade pela frente. Talvez o inimigo tenha soprado aí no seu ouvido, é o fim, já era, não tem mais jeito, acabou. Jesus diz o contrário. Jesus diz, eu estou com você, não é o fim. Eu estou com você, não acabou ainda. Eu estou com você e vou te levar a uma experiência gloriosa. Eu te levarei à eternidade. Você não está sozinho. Parafraseio o verso que lemos no início da seguinte forma: eis que Jesus Cristo estará conosco todos os dias. Por isso, não temeremos. Vamos falar juntos essa frase? Eis que Jesus Cristo estará conosco todos os dias. Por isso, não temeremos. Você crê nisso? Se crê, siga em frente, cheio de esperança. Que Deus abençoe sua vida. Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor. E o louvaremos cheios de esperança. Cantaremos com toda a esperança do nosso coração. Nós não estamos sozinhos, Deus está conosco. Cantaremos com toda a esperança do amor que Jesus tem por nós. Jesus, quanto nos ama Jesus, por nós sofreu, na cruz morreu. Cristo te ama, Cristo me ama, quanto nos ama Jesus. Me
Quanto nos ama Jesus. Você está no vale, mas não está sozinho. Pela manhã nós oramos por aquelas pessoas que estão precisando de uma injeção especial de esperança. Talvez seja o seu caso. Se é o seu caso, nós vamos orar por você. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente para nós orarmos. Alguém que deseja que oremos por sua vida nesse aspecto, não sei qual é o motivo, mas está ligado à esperança. Nós vamos orar por você. Pode fazer como essas pessoas estão fazendo. E se por um acaso você nos visita hoje, e talvez ouviu pela primeira vez a mensagem de esperança de Jesus, que tal você abrir seu coração para Jesus? Que tal você hoje confiar em Jesus e dizer: Jesus, eu estou andando sozinho, mas a partir de hoje eu quero andar contigo, eu não quero mais viver só. Eu quero que o Senhor habite em meu coração. Nós vamos orar por você. A palavra de Deus deixou bem claro a nós. Jesus está conosco todos os dias. Todos. Hoje Ele está. Amanhã continuará. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, existem situações difíceis na vida. Existem momentos complicados para nós. E talvez, meu Deus, algumas dessas pessoas que vieram à frente estejam vivendo momentos assim. Momentos tão difíceis que elas não sabem mais o que fazer. Talvez elas tenham perdido totalmente a esperança. Mas, Senhor, nós somos um povo que crê em Jesus e por isso nós cremos que há esperança. A esperança para aquele que talvez entrou aqui totalmente desanimado. A esperança para aquele que está sofrendo. A esperança para aquele que está cheio de dúvidas. A esperança para aquele cujo coração está tão quebrado que talvez nem consiga mais confiar. O que nós te pedimos hoje, Pai, é que a esperança que há em Jesus Cristo domine os nossos corações. O que nós pedimos é que se alguma pessoa aqui está andando sozinha, que hoje ela se agarre a Jesus pela fé, que hoje ela passe a viver com Jesus e ouça todos os dias Jesus dizendo a seu coração: eu estou com você. Pai, nós colocamos diante do Senhor os maiores problemas e as maiores lutas. Se elas, Pai, são para o nosso aprendizado, nós as aceitamos, mas pedimos: não nos abandone, porque nós precisaremos de ajuda. Pai, nós aceitamos a disciplina, nós aceitamos a dor, mas nós precisamos de Ti. Nós precisamos da esperança da Tua companhia. E o que eu peço, Pai, é que cada uma dessas pessoas aqui se encha da esperança que há em Jesus. E pedimos, Pai, por aqueles que porventura estão nessa hora abrindo o coração a Jesus, que seja para eles uma noite inesquecível, porque é a noite quando passaram a andar com Jesus. Pedimos, Pai, que tal esperança nos motive, nos fortaleça e nos abra os olhos para a eternidade. Ajuda-nos, Senhor,
a ansiarmos por aquele dia em que estaremos contigo na eternidade. Louvado seja o teu nome e obrigado pela esperança viva que é em Jesus. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Podem sentar, queridos. Deus abençoe muito vocês. E, ao término do culto, se vocês nos permitirem,